Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Chegamos. Estamos no capítulo 6 de Segunda Carta aos Coríntios, esse canal onde você lê um capítulo da Bíblia por dia. É isso. Tava vendo aqui o tamanho do meu cabelo, já cortei o cabelo acho que umas 3 vezes desde que eu comecei esses vídeos. E ele já tá grandão de novo, glória a Deus, que eu não tava gostando daquele tamanho. Mas é isso, vamos que vamos para mais um dia. E vamos começar orando, convidando o Espírito Santo para estar conosco, para nos orientar em toda a leitura, porque é isso que nós fazemos, para compreender os planos e propósitos de Deus quando nos deixou a palavra de Deus, né, gente? Então é isso, vamos começar orando. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje. Obrigada por mais um dia em Tua presença, Deus. Colocamos diante de Ti todas as coisas, a leitura dessa palavra, Deus, o dia de hoje, dia cheio para alguns, Deus, para outros talvez nem tanto, com alguns desafios, ou com algumas promessas, esperanças, seja lá como for, Deus, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor se manifeste, faça-se presente, tira os impedimentos, Deus, quebra tudo aquilo, Deus, que tem nos prendido, sabe, Pai, de viver o inimaginável do Senhor, o incrível, o impossível. Em nome de Jesus, nós oramos, colocamos diante de Ti este dia de jogo do Brasil. Te pedimos por segurança, por proteção, Deus, sobre nós, sobre aqueles jogadores, sabe, Deus, sobre tudo que estiver para acontecer ali. Te pedimos para que seja feita toda a Tua vontade, Paizinho, em nome de Jesus. Oramos pela nossa nação, pelos nossos jogadores, por todos que estão envolvidos nisso, em nome de Jesus, que seja uma noite agradável, de bênção, de paz, de alegria, em nome de Jesus. Colocamos diante de Ti este momento e te pedimos, senta conosco, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Maria Marçal, processo. E ela tá toda bonitona. Ela era bem pequenininha. Enfim, gente, vamos começar orando. Vamos começar lendo aqui, né? Então vai dizer assim: portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que fique sem proveito a graça de Deus a qual vocês receberam. Escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho, por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir e sem comer. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro, pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus. Por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Somos elogiados e caluniados, alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas, como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas.
Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Queridos amigos de Corinto, temos falado francamente e temos aberto completamente o nosso coração para vocês. Não temos fechado o nosso coração. Você é que tem fechado o coração de vocês para nós. Eu falo com vocês como se vocês fossem meus filhos. Tenham por nós os mesmos sentimentos que temos para com vocês e abram completamente o coração de vocês para nós. Não se juntem com descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus já disse. Eu vou morar e viver com eles, serei o Deus deles e eles serão meu povo. E o Senhor Todo-Poderoso diz: saiam do meio dos pagãos e separem-se deles. Não toquem em nada que seja impuro e então eu aceitarei vocês. Eu serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas. É isso, gente. Capítulo 6 de 2ª Carta aos Coríntios vai falar uma coisa que me chama muita atenção. Sabe o que é? Versículo 2, quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. É hoje, chegou esse tempo. Às vezes a gente acha que o reino de Deus está longe e o Senhor fala que o reino de Deus está perto. Às vezes nós achamos que poderemos viver melhor quando, formos para a glória, né? Tivermos a eternidade. Desde o momento que Jesus veio à Terra, a partir deste momento, nós vivemos a salvação de Deus. O dia da bondade do Senhor apareceu, se concretizou. Era Ele a bondade de Deus. Ele foi enviado para isso e para nos salvar. E para salvar todos que o aceitam, que o recebem, para você viver dia após dia a bondade de Deus. Aí nesse mesmo capítulo, Paulo vai falar ali das perseguições, sofrimento. Paulo, nessa carta, gente, ele resolveu abrir o verbo, né? Ele conta, gente, pelo amor de Deus, eu tenho sofrido por causa de vocês, eu tenho sido chicoteado, eu tenho vivido como pobre, Paulo decidiu viver desse jeito, gente. Paulo não estava fazendo isso por um mero acaso, porque a vida estava dura para ele, mas porque ele decidiu se entregar completamente nessa obra, nessa missão. Então é isso, para que eles pudessem viver toda a bondade de Deus, para que eles pudessem viver a salvação, para que eles conhecessem a salvação. Então, o que eu aprendo deste capítulo é um pouco sobre isso, é mais um pouco sobre isso. Nós decidimos viver, nós escolhemos como viver. E como viver a completa salvação é a maneira como você encontra e acredita naquilo, entendeu? Como você, sabe que está fazendo o seu melhor, sabe que chegou essa visitação e esse tempo de Deus para você e você manifesta ela de alguma forma, ou vivendo toda a bondade do Senhor, ou vivendo toda a salvação, ou vivendo já no paraíso, ou vivendo sendo escravo de Deus todos os dias, falando, eu quero alcançar a mais. E aí, antes da gente terminar, talvez eu conte um pouquinho da minha experiência, mas
Eu não quero tomar o tempo daqui falando de mim. Eu quero falar primeiramente dessa última parte aqui, que é a partir ali do versículo 14, que vai falar: não se juntem com descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como pode Cristo e o diabo estar de acordo? Ou o que é que um cristão e um descrente têm em comum? Que relação pode haver o templo de Deus e os ídolos? Então aqui, gente, mais do que simplesmente trabalhar, mais do que, né, e Paulo, em algumas vezes, ele vai falar, é impossível você, né, não andar, não ter convívio, não ter contato com as outras pessoas, ainda que pagãos sejam, ainda que ímpios sejam. Para isso, vocês teriam que sair do mundo. Então, isso daí tá tudo certo. O negócio é você se associar, você trabalhar, você chamar para perto de si. Isso acontece numa sociedade, isso acontece num casamento, isso acontece em qualquer coisa do qual aquilo lá vai interferir diretamente nas suas crenças, nas suas decisões, nas suas convicções, na sua moral, na sua integridade, na integridade do cristianismo que há em você. Então, nisso, Paulo chama a atenção e fala para eles se desassociarem, se desconectarem de todas as formas. É a única coisa, sabe? E aí ele finaliza falando assim: eu vou morar e viver com eles, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então saiam do meio dos pagãos e separem-se deles, não toquem nada que seja impuro, e então eu aceitarei vocês, serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Então existem coisas, você pode sim viver no seu paraíso. Você já pode viver a salvação, a plenitude da salvação, da bênção, da bondade de Deus nessa terra. Você pode, mas existem coisas chaves, princípios, diligências das quais você deve tomar cuidado para que você possa ir tá sendo aceito por Deus e ter cuidado com esse ambiente, né? E entender que Ele é o seu Deus, Ele é o seu Pai, Ele é quem não vai te deixar faltar nada, não é o seu sócio, não é o seu marido, não é o seu filho, sei lá, filho não, né? Filho, ele tem que ser debaixo, a sociedade, ele tem que ser debaixo de uma mesma crença. E é isso, né? Então é isso, gente, que eu queria deixar. Aí eu falei que eu ia falar algo a meu respeito, né? O que eu ia falar? Eu nem lembro. Não, mas eu acho que é isso mesmo. E cada um decide viver da maneira que a gente acredita, né? E aí Paulo, ele deixava viver, se entregar assim, porque era a maneira que ele acreditava viver. Eu também, algumas vezes, muita gente me critica pela maneira que eu decido viver, que eu escolho, que eu acredito. Eu vivo, gente, uma coisa que eu sempre falo assim pra mim, às vezes eu não falo pras pessoas, mas eu vivo só o que eu acredito. Que não sei o que você tá escolhendo demais marido. Não. Mas, gente, como é que eu vou, sabe, me associar com alguém do qual eu não acredito, sabe, que aquela relação é boa pra mim, só pra casar, só pra isso, que você não devia ter saído do seu trabalho. Gente, eu tinha uma voz na minha cabeça que me acordava e me fazia dormir com aquilo. Eu fiz o que eu acredito. Mas agora olha aí, você tá vivendo essa dificuldade, mas tô vivendo a dificuldade que Paulo viveu, porque eu acredito nisso.
porque eu tô vivendo e eu acredito que há promessa, que há coisas a acontecerem. Então é isso. É viver conforme você acredita, sabe? É viver com uma... Se a palavra de Deus ela tem moldado os seus pensamentos, então, sabe, você tem que pôr fé naquilo. Só para finalizar, uma das coisas, a gente está falando aqui um pouco sobre futebol, hoje é dia de futebol, jogo do Brasil, e eu vim de verde, daqui a pouco eu coloco minha blusa do Brasil mais tarde, né, para dar uma saidinha. Mas uma das coisas que eu acho lindo em algumas pessoas é a maneira como elas acreditam em algo. Cazé TV começou debaixo, num cubículo, num quarto de tipo, sei lá quantos metros existia aquele quarto. E ele começou a sonhar com algo. E ele começou a pensar, e ele começou a acreditar. Ele falou, um dia eu vou transmitir a Copa do Mundo. E ele começou a trabalhar. Eu lembro que eu o segui... Não, eu lembro que eu não assistia TV aberta no ano de 2022. Eu já não assistia mais Globo, SBT. Hoje em dia eu às vezes assisto SBT, Record... Globo não mais, até porque não pega, mas enfim. Aí eu falei, nossa, eu tenho que arranjar um jeito de assistir o jogo, né? E eles começaram a transmitir em 2022, de fato, a Copa. E aí, beleza, e foi quando eu conheci. Só que eu não gosto eu só gosto nessa época, eu gosto de Olimpíada, eu gosto de... como é que se diz? Ginástica, vôlei. Mas eu jamais assinaria não, né? Me inscreveria num canal de esporte. Aí eles falavam tanto, ai gente, isso daqui, não gente, chama aí mais gente, ajuda a gente, pra gente alcançar, pra não sei quantas pessoas assistirem a gente, pra gente ter maior, né, alcance assim, pra gente conseguir continuar transmitindo os jogos. Aí beleza, eu falei, eu vou me inscrever, falei, vamos me inscrever, né? Aí beleza, eu me inscrevi e falei, depois da Copa eu saio. Aí eu continuei, por quê? Porque tinha ginástica, enfim, tudo que é de esporte, eles estão lá passando, né? Eles acreditam, eles focam nisso. Agora pela manhã eu tava lendo uma reportagem aqui do Ayrton Senna falando, cara, quando você faz algo, você precisa fazer com todo o seu coração, você precisa, sabe, se entregar naquilo, manter o foco total naquilo. É assim com um atleta, é assim, e gente, um atleta, Ayrton Senna, diz que ele, por várias vezes, tinha um monte de coisa, né? E assim, um atleta às vezes ele tem que cair, sabe? Cair numa água gelada cedo. As ginastas arrebentam os dedos tudo. E tudo bem, é por uma medalha, é por uma coroa. Mas é que nem fala aqui Paulo. Então nesse capítulo, já passamos desse capítulo. Capítulo 9 de 1ª Carta aos Coríntios. Sabe, nós estamos visando uma coroa eterna, uma medalha eterna, sabe? Então, é viver como você acredita, é dar todo o seu foco, é dar todo o seu ser, é dar todo o seu entendimento e é se associar com aqueles que têm a mesma crença, que pensam do mesmo jeito, que fazem a mesma coisa. Então, é isso, sabe? E já chegou esse tempo, você já está vivendo. A maneira como você está vivendo, não adianta pensar, é depois, quando der tempo, quando eu me formar, quando eu passar no concurso. Cara, vive o jeito que você acredita, vive o jeito certo, vive o dia da salvação. Cada dia é o melhor dia de ser salvo e de alcançar mais salvos. É isso. Meu Deus, passei muito do tempo.
Mas é isso, Deus abençoe. Tchau, tchau. Bom jogo do Brasil, Zil, Zil. Vamos assistir na Casa TV. Tchau, tchau.